estavam reunidos na casa de Mateus, alguém estava ao redor dizendo assim: ele come com pecadores e publicanos. Pedro, que não havia perdoado, lembra que eu disse que Pedro era pescador e pagava imposto a Mateus toda a vida, e ele tinha, os judeus tinham raiva dos cobradores de impostos, estava aqui, ó, caladinho. E Jesus só ensinando, e Pedro aqui, ó, olhando para ele. Ele estava na mira de Pedro. Você está na mira de alguém, sabe? Sabe? E esse alguém está esperando a oportunidade, a ocasião de atingir você. E você está inocente. Mas deixa. Jesus sabe quem é essa pessoa e a intenção, ou a má intenção. Pedro está aqui, irmão, filha. E Jesus ali, né? E Levi, que é Mateus, com alegria. Ele havia se convertido. Ele deixou a coletoria para seguir a Jesus. Isso é um ato de conversão? Sim ou não? Se converter ou conversão significa mudar de direção. Ele não estava fazendo mais aquilo. E como um homem que tem suas responsabilidades, de uma forma que seja para o governo Lula ou Bolsonaro, ele tem que trabalhar. Sim ou não, meus irmãos? Alegria, servir a Jesus. Oh, minha gente, quem não quer ter um visitante como Jesus dentro da sua casa? Quem quer esse visitante da sua casa? Servir, glória, a senhora serve a gente com tanto amor, com tanta alegria. E Jesus comendo, porque uma coisa que Jesus gostava era de comer. Sim ou não? Pastor, leia a Bíblia, irmão. É porque tu nunca leu. Eu já li. Ó, em João, no capítulo de número 11, morreu Lázaro. Quem era Lázaro? O churrasqueiro da casa. Pastor, onde está isso escrito? No capítulo 12. Ele está dando um banquete no capítulo 12 de João. E quem está ao redor da mesa sentado? Jesus. Depois de ressuscitado. No capítulo 12. Pode ver, está escrito do jeito que eu estou dizendo. Todo mundo comendo, se fartando. Hein? Jesus gostava. Oh, como Jesus fica Aleluia! feliz. Você também está feliz. Independente das críticas, independente das calúnias, independente dos falsos testemunhos, independente das acusações, independente dos apontamentos de quem você era um dia, Jesus está muito feliz. Você não é uma ovelha? É para eles, porque o homem não perdoa. Mas a gente foi perdoado já faz 2000 anos. Quando você peca, toda vez que você peca, você não pede perdão. Aí você pede perdão, né? E a gente tem perdoado já, meu irmão. Lá. Você precisa conhecer melhor ele. Mas pecou, pede perdão, viu? Ele não é filho do diabo para viver pecando. Porque ele peca desde o princípio. E é pai da mentira. Aí, Pedro está aqui. Pedro está aqui, ó. Como diz, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou mostrar a Jesus quem tu és. Quem realmente tu és. Um corrupto. Um ladrão. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Em Lucas, capítulo 19. Lembra da história de Zaqueu? Lembra? Mas ele se arrependeu, sim ou não? Sim. No último versículo do capítulo 19, a Bíblia diz, está muito alto o microfone, que Jesus veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Agora entenda a palavra. Pedro está aqui.
Mateus está aqui, liberto, nada lhe pesa, servindo ao Senhor com alegria, como diz o Salmo de número 6, servir ao Senhor com alegria, sem peso nenhum. O fardo do pecado já caiu por terra, meu irmão. Agora, se tu está pegando um fardo que ele tirou e tu está colocando sobre si mesmo, tu está pisando no sangue de Jesus e crucificando o Filho de Deus novamente. Glória. Isto digo eu, com as minhas palavras, diz a Bíblia Sagrada. Ok. Aí, Jesus ali ensinando, comendo, satisfeito, né? Até então, sem abrir a boca. De repente, ele abre a boca, conhecendo a intenção do coração, e a acusação ou pré-julgamento de Pedro aqui dentro, ele disse assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Com a mesma medida com que julgardes, não de julgar a vós. A história judaica diz que diante dessa palavra, Pedro abraçou Mateus e o perdoou de verdade. E o perdoou de verdade. Só que o que a gente planta aqui e agora, nós não vamos colher agora. Nós vamos colher depois. E em uma ocasião diferente. Aqui é o início do ministério, onde ele chama os primeiros discípulos. Primeiro ele chamou Pedro, André, Tiago, João. O quinto discípulo foi Levi, que é Mateus. Ok? Passado 3 anos e meio, Jesus é preso. O discípulo corre, foge. Teve um que saiu dali nu. Há quem diga que esse discípulo foi João Marcos. Ok. Pedro está de longe. Jesus está preso. Assim. Preso. Acorrentado aqui. Uma corrente romana. Aqui. No pescoço. Uma corrente. E a ponta da corrente na mão de um soldado. Só que esse soldado não é romano. É um soldado do sacerdote. E eles tinham uma guarnição. O sumo sacerdote tinha a sua própria guarnição de soldados. Sua própria guarda. Isso. Mas cada polícia sabe disso. Aí Pedro vai acompanhando. Ele entra no Sinédrio, na sede do Sinédrio, onde estava Caifás, Anás e Caifás. Se você voltar no livro de Levítico, só havia um sumo sacerdote. Como é que agora? Que corrupção agora? Agora nós temos 2 sumos sacerdotes. 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E o que eles eram, pastor? Família. Só era na Bíblia, está na Bíblia isso. É um cunhado. Jesus entra, é julgado e Pedro está lá fora, querendo ouvir alguma coisa, e sai alguém e diz: és tu um dos seus discípulos? Não, eu não. Uma mulher sai com